Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa. É a casa de Jesus, é a casa de todos nós. E, como toda sexta-feira, nós iniciamos o nosso trabalho cantando, porque a gente adora cantar, não, e ouvir vocês também cantando, gente. Boa noite ao nosso grupinho aí do online, do Facebook, do Instagram que nos assistem. Muito obrigada pela companhia de vocês. Sintam-se fazendo parte de tudo que aqui acontece e recebam também o nosso carinho. Vamos cantar então, gente. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me falar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero voltar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todo o seu tormento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nossa, como a nossa casa está cheia hoje, que coisa boa, gente, receber todos vocês aqui, aqueles que eu ainda não tinha visto, né, que chegou aqui agora. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Qual o nome da senhora? Marisa. Dona Marisa, seja muito bem-vinda à nossa casa. Qualquer dúvida que a senhora tenha com relação aos nossos trabalhos, é só nos procurar, teremos imenso prazer em conversar com a senhora, tá bom? Quem mais? Qual o seu nome? Marisa também? Gente, nós temos duas Marisas hoje, hein? Que privilégio, hein? Da mesma forma, seja muito bem-vinda você. Hã? Emanuele? Emanuele, aqui a gente fica meio surda aqui em cima, sabia? Emanuele, seja muito bem-vinda, viu, querida? Senhor? Hã? Emanuel? Olha, gente! É pai e filha. É pai e filha. Que prazer, gente. Muito bom, viu, ver vocês aqui. Da mesma forma, viu, todos vocês, se tiverem alguma informação da nossa casa. Ah, sim, pois não, pode ser? Hã? Ô, Júlia, o ventilador não ajuda não, tá? E a idade também não, tá, gente? Júlia, seja muito bem-vinda. Você? Tem mais? Tem mais ninguém? O senhor aí? É você? Hã? Jorge? Jorge, seja muito bem-vindo. Mais alguém? Eleísa, seja muito bem-vinda. Olha, gente, quanta gente nova na nossa casa. Eu espero que vocês se sintam amparados nessa nossa casa, que sejam acolhidos e que venham outras vezes. E qualquer necessidade, estamos à disposição. Então, para a gente adiantar o nosso trabalho da noite, eu vou convidar o nosso companheiro Celso para a leitura da página. Por favor, Celso. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro de G.R. Wright, Carlos Navasselli, o título da página é Em Paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se assenta. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretendem arrasar. Faze o bem e não te preocupes em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compreensão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escutes
para denegrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. Linda página. A gente vai aproveitar então essa página, esse momento, para elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de infinita bondade e amor, ao nosso Mestre Jesus, esse Mestre que tantos ensinamentos nos deixou e ainda continua nos dando aí um manual, né, de tudo que necessitamos para nos conduzirmos no caminho. Jesus, amigo, gratidão pelo acolhimento, gratidão por tudo que o Senhor vem nos colocando diante de cada um de nós, das nossas necessidades. E esse Pai amoroso que nós temos, que conhece muito bem o nosso coração, que possamos estar aqui hoje de coração aberto e que o Senhor possa estar presente em cada um de nós, Senhor, nos dando alívio para aquelas situações das quais nós temos mais dificuldade e que o Senhor bem conhece quais são. Que possamos esvaziar a nossa mente, aproveitando essa ambiência, aproveitando a palavra dos meninos que irão nos trazer os ensinamentos da noite, o estudo que carinhosamente apresentaram, que eles também possam ser envolvidos, o nosso companheiro Celso, Benivaldo, e todos nós aqui, as nossas famílias representadas, Senhor, se faça presente entre nós, que tenhamos uma noite abençoada, que possamos sair daqui sentindo ainda mais o seu amor por cada um de nós. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora são vocês, meninos. Quem vai começar primeiro? Celso? Por favor, Celso. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, né, por mais oportunidade de estudo e de trabalho. Agradecer também o convite da casa e também, né, agradecer a presença de todos, logicamente. Então, o tema do nosso estudo de hoje é visita espíritas entre pessoas vivas, né? Então, é a questão 413 a 418, né? Então, vou trazer para a reflexão de vocês alguns comentários, né? Então, a questão 413 diz o seguinte, né? Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar o fato de termos uma dupla existência simultânea, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É exatamente assim? Então vem a resposta. No estado de emancipação, a vida do corpo segue a vida da alma, mas não são duas existências propriamente ditas. São, na verdade, duas faces da mesma existência, pois o homem não vive de maneira dupla, né? Então, segundo a questão 413, nós temos duas existências, né? Uma que é a vida na Terra, que é a existência corporal, e outra, né? E outra é a vida no plano espiritual, né? Então, no homem, né, a vida, ela se apresenta como se fosse uma moeda, né? Então, a moeda, ela tem dupla face, né? Duas faces, a do corpo e da alma, né? Isso, em outras palavras, são duas fases na mesma existência, né? E durante o nosso período do sono, né, o nosso espírito,
ele se liberta, né? E do nosso corpo físico, né? E logicamente ele vai ao plano espiritual, tá? Então, na primeira, ele vai para o plano espiritual com o objetivo, logicamente, de estudar, de aprender, de se melhorar, né? Então, quando a gente fala em dupla existência, né, são duas fases de uma existência só. Então, na primeira, né, o corpo físico, né, o espírito está constrangido pelo esquecimento. Então, quando a gente reencarna, nós passamos pelo véu do esquecimento em virtude dos laços carnais. Então, a gente esquece as existências anteriores, sendo que a influência da matéria, ela é muito grande, né? Então, nós nos deixamos levar pelas ilusões da matéria, né? Então, a influência da matéria é muito grande. E muitas vezes a gente não se dá conta, né, que a verdadeira vida, a vida que conta, né, é a vida espiritual, que nós estamos aqui apenas de passagem, né, que a verdadeira vida, né, a nossa vida que importa, que é mais importante, é a vida espiritual. Então, nós somos, assim, espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Então, nós devemos dar mais importância aos assuntos espirituais, às coisas espirituais, do que às coisas materiais, né? Então, quando a gente, num período de sono, a gente se liberta, né, temporariamente, o espírito ele sai do corpo, né, vendo-se livre dos laços físicos, as faculdades do espírito ampliam-se. E conforme o caso, ele ter um juízo melhor, né, da sua situação como ser imortal, né? Circunstância que influi essa consciência que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe, né? Que a vida continua após a morte do corpo físico, né? E durante o nosso período de sono, nós permanecemos ligados ao corpo físico por um laço fluídico, né? Então nós temos que ter em mente que a primazia, né, é do espírito e não da matéria, que nós estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então a primazia é da alma por preexistir e sobreviver a tudo, né? Então o espírito durante a encarnação ele se sente, né, como a verdadeira vida, né? É a vida no plano espiritual, né? Nós estamos na Terra, um planeta de expiações e provas, com o objetivo de evoluir, de a gente se aprimorar, de a gente se elevar. A gente se sente um prisioneiro ou exilado no corpo físico, né? No organismo físico. Razão pelo qual a gente, durante o período do sono, a gente aproveita essas brechas, né? As brechas para se desprender. E o propósito que a gente se liberta do corpo, o espírito sai do corpo, né? Tem por objetivo a gente retemperar, né? Retemperar no mundo espiritual, onde nós encontramos ou reencontramos os nossos amigos, nossos parentes, nossos semelhantes, né? Nós somos atraídos, né, por simpatias, por afinidades, né, e por interesses acalentados em nosso íntimo, né? Isso, logicamente, de acordo com o estágio evolutivo. Aí vem a questão 414, né? Duas pessoas que se conheceram, né, podem visitar-se durante o sono? Logicamente, né? Logicamente. Sim, muitas outras pensam que não se conhecem, encontram-se e conversam. Podem ter, sem dúvida, amigos no outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos e pessoas que podem ser úteis é tão frequente que fazeis isso quase todas as noites. Então, às vezes, nós temos assim, um parente distante, por exemplo, meu filho mora e trabalha em São Paulo.
Aí bate uma saudade, né? E a gente sabe que às vezes passagem aérea é cara, gasolina está cara, passagem de ônibus é caro. Então como é que a gente faz para visitar parentes distantes, inclusive alguns que moram em outro país? Durante o sono, né, o espírito se liberta do corpo físico e aproveita para visitar esses parentes, né? Esses amigos, né? Alguns que a gente até julga não conhecer, né? E 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que não nos lembramos delas, né? Normalmente, delas resta assim uma vaga intuição, né? Inclusive, gente, quando nós assim estamos assim inquietos, preocupados com um determinado problema, determinada dor, é muito importante, antes da gente dormir, fazermos uma prece, fazer uma meditação, quem puder, para nós assim, na hora que o espírito se libertar do corpo, né, o seu anjo guardião, os seus benfeitores espirituais, te conduzirem ao plano espiritual para você receber orientações, para você receber intuições, né? Esse livro do pensamento Emmanuel, né? Ele fala o seguinte, né? Ele fala o seguinte: reuniões maravilhosas se realizam na espiritualidade enquanto dormimos, com o objetivo de esclarecimento, orientação e reconforto, né? Então, para a gente receber esses esclarecimentos, essas orientações, esse reconforto, se retemperar, é necessário a gente se preparar, a gente nutrir, a gente se alimentar de sentimentos, né? Sentimentos bons. Se você diariamente cultiva raiva, rancor, mágoa, ódio, o teu padrão vibratório vai estar baixo. E a hora que os benfeitores, né, quando você adormece, aí o espírito se liberta do corpo, né? Aí a hora que os benfeitores vão te levar a essas assembleias, essas reuniões, para você receber essas orientações, eles querem te ajudar, mas você mesmo não se ajuda, né? É importante a gente se preparar, né? Antes do repouso noturno, né? Procure fazer uma prece, ter um repouso tranquilo, né? Em que oportunidade que poderá, nesses instantes de repouso, né, de liberdade, aurir forças, né? Consolo, continuar lutando pelo próprio progresso. Inclusive as pessoas que buscam isso aqui, no dia seguinte, ela acorda, né, com inspirações para solucionar determinado problema, determinada situação complicada na vida dela, né? Aí vem a 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas. Ele pode, por exemplo, enquanto adormece, dizer: esta noite quero encontrar em espírito tal pessoa e fará e dizer tal coisa, né? Gente, quando bate uma saudade de um parente que desencarnou, né, realmente um pai, uma mãe, um filho, né, nós temos que pensar se vai ser saudável para nós, né, e também, né, para o nosso parente, para o nosso ente querido, aquele encontro. Você numa prece, você pode pedir, pode apelar, mas pede para Deus. Agora, se você tiver perturbado, se você tiver descompensado emocionalmente, de repente aquele encontro pode te deixar mais ainda para baixo, mais ainda perturbado.
Tem pessoas assim que não aceitam o desencarne de entes queridos, como se nunca fosse revê-los novamente. Logicamente que a gente vai rever nossos entes queridos, mas assim, é importante a gente pedir para Deus o encontro, mas se esse encontro for saudável para você e também para o ente querido, que de repente lá ele não está em condições de receber visita, nem visitar alguém, mas se for saudável para você, se você estiver equilibrado, tiver o coração pacificado, aceito a partida, né, do ente querido, e o ente querido tiver, e você tiver logicamente merecimento, né, os benfeitores espirituais, né, eles, na medida do possível, eles buscam atender as nossas preces. Tá? Um certo número de espíritos encarnados, 417, pode se reunir e assim formar assembleias, aí vem, sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos felizes por estar juntos. Então, esses espíritos, nos momentos de sono, eles se reúnem, né, para estudar juntos, para trazer reflexão juntos. Né? Então, gente, no entanto, no estado de vigília, quando a gente desperta, né, ao despertar, devido à reduzida potencialidade do aparelho cerebral, conserva, né, apenas a essência dos ensinos pormenores. Então, quando a gente acorda, logicamente, a gente não consegue lembrar de tudo que ocorreu no plano espiritual. Né? Então, labores diuturnos são iniciados em clima de esperança e com ânimo, né? Ideias se renovam com o acréscimo de novos valores educativos. Alívio e repouso dão sentido diferente à existência, né? Já se a nosso padrão vibratório estiver muito baixo, a gente vibrar no rancor, na raiva, na falta de perdão, no ódio, né? Contrariamente, almas ainda apegadas às expressões grosseiras da vida participam de reunião de nível inferior, em zonas próximas à crosta terrena, com entidades do mesmo tipo vibratório. Então, é fundamental é lei de sintonia, nós elevarmos o nosso padrão vibratório para a gente atrair espíritos benfeitores que nos vão nos conduzir, né, ao plano espiritual, para a gente receber esse amparo diante das lutas diárias da vida, dos desafios da vida. E finalmente, gente, para fechar, 418, uma pessoa acreditando, né, que um dos seus amigos estivesse morto, ao passo que ele não estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber como está vivo, poderia, nesse caso, ter intuição ao despertar. Então, como espírito, essa pessoa pode vê-lo, né? Porque para o espírito não há barreira da distância nem do tempo. O espírito se desloca, né, com uma velocidade da luz, uma velocidade muito rápida, né? Então, como espírito, essa pessoa certamente pode vê-lo e conhecer seu destino, né? Se não lhe for imposto como prova acreditar na morte de seu amigo, ele terá um pressentimento de que ele vive, assim como poderá ter de sua morte, né? Então, para o espírito não existe essa barreira, né? Quanto mais elevado o espírito, mais depurado, mais no plano espiritual, os espíritos de luz, eles até levitam, né? Levitam. Mas assim, quanto mais depurado, mais fácil, mais rápido é o deslocamento, né? Você se desdobra do corpo, sai do corpo físico, né? Se liberta do corpo físico e logicamente vai visitar.
estou na dúvida se um amigo meu desencarnou ou não. Você se liberta do teu corpo, o espírito se emancipa do corpo e dessa forma ele consegue ter uma visão maior. Então, gente, é basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado pela paciência e pela atenção. Obrigado. Boa noite, companheiros. Boa noite. Eu vou tentar dar prosseguimento desse estudo. E enquanto eu via atenciosamente o Celso, estava me ocorrendo o seguinte: numa assembleia como essa, nós estamos aqui com mais de 30 pessoas, nós temos uma diversidade muito grande de experiências e de conhecimento. E às vezes a gente precisa dar uns esclarecimentos, porque seria ótimo se todos que estão aqui já tivessem lido e conhecessem bem o Livro dos Espíritos, ou a doutrina espírita. Mas nós sabemos que essa realidade não existe. Por exemplo, como nós falamos aqui no tema de hoje, da emancipação da alma, LE, Livro dos Espíritos, para quem, por acaso, nem todos são obrigados a saber exatamente, Livro dos Espíritos, questões 413 a 424, cobrado para nós dois. Por exemplo, devo esclarecer que o Livro dos Espíritos é o principal livro da doutrina espírita, codificado por Kardec. É o livro onde resume toda a doutrina. Há outros livros, né? A codificação são 5 livros principais, esclarecedores, mas o Livro dos Espíritos resume toda a doutrina em perguntas e respostas. Kardec formulou 1019 perguntas e algumas subperguntas. Ver se melhora um pouco aqui. Então, Kardec organizou o Livro dos Espíritos em 1019 perguntas e respostas dos Espíritos, de forma muito esclarecedora, de forma muito didática, abrangendo quase todos os setores da vida humana, da espécie humana. E nós temos aqui, no estudo de hoje, um extrato, um pequeno extrato do que a doutrina nos oferece, que fala da emancipação da alma. E quando a gente fala de emancipação da alma, parece um termo assim meio genérico. O que na verdade a gente entende aí são os momentos, porque numa encarnação o espírito está, me permita falar, está aprisionado no corpo. Né? Durante uma existência, durante uma encarnação, o espírito que tem sua vida livre, ele está preso, né, a um corpo físico. E esse corpo físico limita muito toda a sua capacidade de expressar sua inteligência, suas ações, fica limitado às ações do corpo físico. E em alguns momentos, o espírito se liberta do corpo. É o que Kardec chama de emancipação da alma. Quando a alma se liberta do corpo, embora ainda mantenha um vínculo fluídico com o corpo, que o cinema vulgarmente se chama cordão de prata. Até de uma forma que o cinema, que a arte resolveu falar para que as pessoas entendessem melhor. Há uma ligação fluídica do espírito com o corpo. O espírito fica livre nesses determinados momentos. E quais são esses momentos da emancipação da alma? Principalmente o sono, que se abordou de forma muito legal, durante o sono, e algumas outras situações. Porque durante o nosso sono físico, durante enquanto o corpo está dormindo, nós, espíritos, nos libertamos e temos muitas experiências fora do corpo. Essas experiências são das mais variadas, normalmente ligadas ao tipo de vida que nós levamos, né? Mas o espírito pode participar de assembleias, pode participar de encontros, rever amigos no plano espiritual, pode participar também de situações não tão maravilhosas, de acordo com as quais ele esteja acostumado. Um indivíduo, por exemplo, que tenha, por exemplo, uma
vida boêmia, vamos supor. Mas no plano espiritual, enquanto ele está libertado do corpo, ele pode também procurar uma vida boêmia. Enfim, ele procura um tipo de atividade compatível com a sua vida habitual. Eu falei isso para ambientar um pouco e agora vou dar continuidade. Pelo menos para que a maioria das pessoas que, porventura, não estivessem acompanhando, se situem do que nós estamos falando. Que, convenhamos, em determinados momentos, a leitura, a interpretação do livro é meio técnica. Então, se a pessoa não tiver um conhecimento, ela pode passar sem entender determinadas coisas. Portanto, que na literatura auxiliar, complementar, trazida em grande parte por Chico Xavier, na obra de André Luiz, na obra de Emmanuel, trazida por Divaldo Franco, na obra de Jonas de Anjos e diversos outros autores, é que nós vamos aprofundando o conhecimento. Porque o Livro dos Espíritos, apesar de 1019 questões, ele é abrangente demais. Então, os outros espíritos luminares vêm por meio da psicografia de médios como Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, trazer esse esclarecimento na compreensão da mensagem que os espíritos trouxeram. Então, na questão eu falei que Celso abordou a parte dele mais na parte dos sonhos, né? Mas estou dizendo também que não são só os sonhos que fazem parte da emancipação, ou seja, emancipação da alma, quando a alma se liberta do corpo. E aí tem também a transmissão oculta do pensamento, que é a 419, que diz: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Quando os espíritos trouxeram o ensinamento da doutrina dos espíritos, apesar de Kardec viver em Paris naquela época, ter sua base acadêmica em Paris, mas as comunicações, o esclarecimento da doutrina não se resumiram a Paris. Houve comunicações em diversos pontos do mundo, naquela época, em 1857, quando foi o Kardec que publicou o Livro dos Espíritos, e ele recebia mensagens, ou investigava, ou procurava mensagens em diversos pontos. E com um conhecimento muito importante, uma missão maravilhosa, e com a ajuda dos próprios Espíritos, ele ia selecionando aquelas mensagens que mais esclareciam. Ele nunca tomava uma questão, uma resposta como absoluta, ele sempre passava por um crivo de diversos espíritos superiores. E isso foi chamado, em algum momento, universalidade das comunicações, ou seja, às vezes a resposta com sentido, com explicação idêntica, era recebida em vários pontos do planeta na época, para que, às vezes, em médios distintos, palavras, idiomas distintos, mas com explicações idênticas, para que aquilo tivesse uma diversidade de locais de conhecimento, mas com o mesmo esclarecimento. Então, quando ele pergunta aqui, Kardec, de uma forma muito didática, por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? E os espíritos responderam: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Muitas das descobertas, muitos dos desenvolvimentos da ciência são devidos justamente a essas comunicações. Durante a emancipação da alma, durante o sono, durante o desdobramento, que também pode acontecer, o espírito, com conhecimento avançado, se reúne em assembleias ou tem contato com outros e acaba avançando ou compartilhando conhecimento que, ao retornar ao corpo, ao acordar, ir para o laboratório ou ir para a escrivaninha, ele traz aquilo como uma descoberta.
Apesar disso não tirar absolutamente o mérito daquele descobridor, daquele cientista, mas essa ideia muitas vezes é desenvolvida no plano espiritual. Porque nós sabemos, por meio da obra de André Luiz principalmente, que o plano espiritual conta com avanços tecnológicos muito maiores do que nós temos aqui. Só para ter uma ideia, no livro Nosso Lar, quando André Luiz Chico Xavier publicou o livro Nosso Lar, em 1940, se me perdoe, 1940, ele já mencionava a existência de um aparelho que transmitia uma imagem. Um aparelho retangular que tinha uma imagem. Uma década depois, aproximadamente, né, surgiu no mundo material a televisão, e é o que nós vivemos hoje. Eles falam também, André Luiz fala também no livro Missionários da Luz, por exemplo, de tratamentos sofisticados no campo da ciência e da medicina, que só muitas décadas depois começaram a ser conhecidos no meio material. Então, muitas dessas descobertas são trazidas a partir de encontros, assembleias, de compartilhamento no plano espiritual. É exatamente isso que acontece. E muitas vezes acontece conosco. Às vezes, quantas vezes até nós passamos para vir dormir à noite com uma preocupação, um problema a ser resolvido, e de repente, no dia seguinte, a gente lembra daquela solução, às vezes é mais adequada. E grande parte das vezes foi recebido durante o nosso desdobramento, o nosso sono. Nós tivemos a oportunidade de estar, conversar com alguém, ou perguntar e receber e trazendo no dia seguinte isso como uma solução. E muitas vezes a gente pensa que a gente teve uma ideia genial. Teve, mas teve talvez uma colaboração importante de um espírito amigo, né? Na questão 420, até que perguntou, os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado, ou seja, durante o nosso... estamos acordados, né? E os espíritos respondem, o espírito não se acha encerrado ao corpo como uma caixa. O espírito está encarnado, como a palavra que nós usamos, ele é a inteligência que faz o corpo se mover, mas ele não está assim, como usando a expressão encaixotado. O espírito por si só, ele irradia, ele tem a sua irradiação, ele vai muito além do corpo físico. E, aí diz mais, por isso pode comunicar-se com outros espíritos mesmo em estado de vigília. Então, mesmo sem haver a comunicação verbal, essa comunicação é possível. Na maioria das vezes nós não identificamos isso. E também ele mesmo diz assim, embora o faça mais dificilmente, porque a matéria, o nosso corpo físico, limita muito a capacidade do espírito. A visão, por exemplo. No corpo físico, nós temos apenas os olhos para enxergar, né? O espírito, sem o corpo, ele é todo visão. Essa é a expressão que os espíritos dizem, como se ele se enxergasse por todo o seu corpo. No corpo físico está limitado, se nós fazemos isso, nos impede a visão. Então, essa liberdade que o corpo impede que o espírito exerça, também impede a comunicação fora do corpo, embora ele diga que aconteça, não facilmente. E na prática, nós não temos facilidade de identificar esse tipo de comunicação. Às vezes nós até pensamos sobre muitas vezes que é transmissão de pensamento, ou até telepatia, mas são talvez formas, nomes diferentes para justificarem isso que os espíritos dizem que é possível que aconteça. Em seguida tem um item importante que fala de letargia, catalepsia e mortes aparentes. Não é, convenhamos, um assunto que nós tratamos no dia a dia, né? A gente não fala o tempo inteiro de catalepsia, de letargia, porque muitas vezes nós nem sabemos do que se trata. A gente escuta falar de catalepsia quando alguém resolve contar uma história, uma coisa assim. E a definição, se me permitem que eu leia aqui, a letargia
a catalepsia ela pode acontecer, ela pode estar associada a doenças como doença de Parkinson, epilepsia, doenças psiquiátricas, intoxicações por medicamentos que causam certos tipos de parkinsonismo e assim por diante. No fundo, é uma paralisação do corpo físico. O corpo fica paralisado, embora permaneça com alguns sinais vitais. A respiração acontece às vezes pouco percebida. O funcionamento dos órgãos vitais continua, o organismo continua funcionando, só que às vezes de forma tão lenta que dá uma aparência de morte, tanto na letargia quanto na catalepsia. E aí a pergunta é a seguinte: geralmente, Kardec perguntou, os letárgicos e os catalépticos veem ou ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções? E os espíritos responderam, não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. O espírito em si, que tem sua vida no plano espiritual como principal meio, eventualmente habita um corpo, como é o nosso caso aqui. No plano espiritual, o espírito tem sua vida natural. Mas por necessidades diversas, que a gente vai falar em alguns momentos aqui, nós, espíritos, encarnamos e ganhamos um corpo, esse que nós estamos usando aqui. Só que, como falei lá atrás, o corpo limita a manifestação do espírito. Ele, no plano espiritual, tem toda a liberdade de visão, de audição, de locomoção, tudo isso. No corpo físico, ele fica limitado a isso tudo que nós conhecemos aqui. Enxergar com apenas 2 olhos, ouvir apenas com esses ouvidos, andar apenas com as pernas. São limitações que o corpo físico impõe ao espírito. Mas ele não deixa de ter consciência das coisas. No caso da catalepsia ou da letargia, o corpo está imobilizado, mas o espírito continua com a sua sensibilidade ativa. E ele compreende, ele interpreta e guarda as informações. Então, mas ele não pode responder por meio do corpo. Digamos que o espírito vai fazer, não, eu entendi. Aí o corpo vai e manifesta como assim. Mas se o corpo está letárgico, ele não vai poder fazer esse movimento. Logo, não vai ter uma expressão compreensível para a maior parte de nós. Essa é a limitação que o corpo impõe ao espírito. Estão me fazendo entender, gente? Podem me interromper, tá? Podem me interromper, porque tem hora que a gente... 2 razões. Primeiro, que o assunto é um pouquinho... E segundo, que a gente se empolga muito e fala mais do que... Porque falar desse assunto, quer dizer, falar de espiritismo, para mim é uma satisfação muito grande, e às vezes até eu falo mais do que deveria. Me perdoe, por favor. Na 422A, que é eu falei que havia algumas subperguntas no livro dos Espíritos, a 422 é uma dessas, que tem a 422A. Segundo Kardec, havia necessidade de complementar a pergunta, né? Ele pergunta o seguinte: por que não podem comunicar-se? É mais ou menos como que eu falei há pouco. O estado do corpo a isso se opõe. Se ele está imóvel, o espírito não pode transmitir um movimento para ele. Porque o espírito ele atua sobre o nosso cérebro, naturalmente. Há um ponto de comunicação, né? E é por meio desse ponto que o cérebro recebe a comunicação, compartilha a comunicação do espírito e transmite pelo sistema nervoso ao corpo. Na verdade, o corpo executa as ações que o espírito toma, né? Porque o corpo ele não tem vida própria, quer dizer, vida orgânica própria ele tem, não tem inteligência, mas ele não tem raciocínio. Todo o nosso raciocínio, toda a nossa inteligência é do espírito. Tanto que o corpo, quando está inerte, ou quando tem a morte, quando o espírito sai do corpo, o corpo não passa mais
um monte de carne, de órgãos, não tem inteligência própria. Então, na verdade, todos os nossos pensamentos, todos os nossos raciocínios, todas as nossas ações são comandadas por nós, espíritos. E manifesta no meio material os comandos por causa do nosso corpo físico, né? Na 423, Kardec diz: numa letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a dar a este todas as aparências de morte. Aparências de morte, não é morte. E voltar a ele em seguida. E os espíritos responderam: na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se aniquila. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Tem um acréscimozinho aqui. Eu vou mostrar você aqui. Esse comentário aqui diz o seguinte: aqui. Isso está na revista Mundo Espírita. Ele esclarece da seguinte forma aqui: na letargia, as forças vitais são dissipadas e o corpo adquire a aparência de morte, num sono profundo. Já falamos isso aqui. Diz mais: na Bíblia, encontram-se esses fenômenos em várias passagens. Ou seja, a letargia que sempre existiu. Sempre existiram. O que faltava era conhecimento técnico, conhecimento médico, a medicina das pessoas, para diagnosticarem o fenômeno, né? Então, assim, na Bíblia, encontram-se esses fenômenos em várias passagens. A ressurreição de Lázaro é o mais conhecido. Ele estava sepultado havia 4 dias e ocorria um estado avançado de decomposição. Jesus sabia tratar-se de um caso de separação quase integral do corpo. A ligação perispirítica à matéria era muito tênue. Só o mestre poderia fazê-lo voltar à vida. Porque, na verdade, que a gente escuta falar pelo conhecimento dos espíritos superiores, Jesus tinha, enquanto estava encarnado aqui, ele exercia um poder, ele dominava muitas das forças que nós não temos conhecimento nem domínio. E o magnetismo dele parece que era muito poderoso. Né? E ele tinha mecanismos de conhecimento para mexer com os princípios químicos, os princípios físicos, sem, naturalmente, destruir as leis naturais e fazer o que chamamos de curas, de ações milagrosas. Na verdade, é que Jesus Cristo tinha um conhecimento tão grande, ele se utilizava desse conhecimento para movimentar as forças do magnetismo para executar aquilo que chegou até nós com o nome de milagre. Mas, na verdade, ele mesmo falou: eu não vim derrogar as leis. E o milagre, do jeito que se concebe, ele derroga a lei. Né? Como, por exemplo, o indivíduo que consegue fazer o milagre de manter uma cadeira suspensa, ele está burlando uma lei da gravidade. Isso seria um verdadeiro milagre. E Jesus disse que não derrogaria leis. Então, tudo que ele fez, no fundo, há explicação. O que falta para nós é conhecimento para compreender os recursos que Jesus dispunha para fazer tudo aquilo. E o caso de Lázaro é um desses. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec, temos o exemplo de um caso de catalepsia. Foi um escritor, que aconteceu em 1850. Ele foi cometido de um ataque cerebral. 15 dias depois do enterro, a família pede exumação porque o medalhão havia sido esquecido no caixão. O corpo havia mudado de posição e uma das mãos havia sido comida em parte. Isso foi um fato. Kardec até menciona no livro o jornal que foi publicado na época. Né? Depois, ele, numa reunião de comunicação, numa sessão, Kardec recebeu esse espírito em comunicação por meio de um médium, né? E quando ele conversa mediunicamente com esse São Antônio Beckel,
o personagem, sabe a causa de sua expiação. Ele, em existência anterior, enterrara sua própria esposa viva. Então, como resgate daquele erro que ele cometeu na existência seguinte, ele passou por essa experiência de, sofrendo uma catalepsia, acabou passando pelo mesmo método que ele utilizou para sepultar a mulher viva. Isso está no céu e inferno. Verdade que esse encontro de sexta-feira, por mais esclarecedor que seja, acaba despertando ainda mais a nossa vontade de conhecer mais a doutrina, né? Porque olha só, nós hoje falamos aqui de 10 perguntinhas, né? 10 respostas do Livro dos Espíritos. E o assunto pode ir muito mais longe. Nesse artigo que eu trouxe aqui, falou de uma passagem do céu e inferno. Agora, quanta coisa esclarecedora nós temos nos livros da doutrina espírita, e que haja tempo para lermos, dedicação para lermos. E por hoje acabou. E se a gente começar a falar, a Cida estava dizendo para mim, para vocês que estão visitando a nossa casa pela primeira vez, não é que o assunto é complexo, né? Ele é de compreensão, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai compreendendo a doutrina espírita. Mas não fiquem assustados se vocês, porventura, não compreenderam tudo, porque a gente não compreende tudo. A gente está estudando 10 anos e vai tendo, conforme a nossa compreensão e maturidade, a gente vai mudando. O que a doutrina espírita busca trazer para a gente é exatamente isso, conhecimento da vida terrena, da vida espiritual, que na realidade tudo que aqui acontece também no mundo espiritual. E que a gente tem que ter essa consciência, que quem nós somos, quem nos acompanha, os espíritos que nos acompanham de acordo com a nossa, por afinidade a nós. Mas tem outras palestras que são de mais fáceis compreensões, né, querido? Então, é assim, venham sempre, porque é sempre um prazer muito grande, estudar essa doutrina e tudo que aqui se realiza. Eu tenho só um recadinho rápido para a gente não passar muito do nosso tempo, que na próxima quarta-feira, na nossa casa, no dia 9, nós vamos receber o companheiro Ricardo Augusto Meira, que vai falar sobre progressão espiritual, criação e destino dos espíritos. Então, assim, tem muito a ver com o tema de hoje, que aí vai sempre variando um pouco mais a nossa compreensão. Na próxima sexta-feira, sempre às sextas-feiras, o nosso estudo é feito pelos companheiros tarefeiros da nossa casa. Todos que aqui estão são tarefeiros da nossa casa. Na próxima sexta-feira são os companheiros Hamilton e Nazaré, que vai nos trazer o tema Amai os vossos inimigos. A gente precisa saber, gente, como amar os inimigos. Se a gente tiver, E nós vamos fazer na nossa casa, esse ano, por exemplo, do ano passado, uma caminhada com Jesus. É um momento que a gente busca trazer para nossas vidas essa comunhão, estreitar laços, estar um pouquinho mais juntinho em um outro momento. Vai ser no dia 12, no sábado, nós vamos sair da nossa casa aqui às 15 horas. Qualquer pessoa que queira pode participar. Nós vamos até o Morro da Cruz. Chegando lá, a gente para fazer um lanchinho, tirar foto. E esse lanche, óbvio, cada um tem que pagar o seu, porque senão a gente não dá conta, de programar tudo, de fazer tudo por conta própria. O lanche custa R$10, dá direito a uma água mineral, um sanduíche natural e uma aguinha de coco. É um momento também muito gostoso. Sintam-se convidados. Agora nós vamos para o passe. O passe não é obrigatório, mas é aquele momento único. Lá dentro da sala do passe, a gente esquece todas as nossas preocupações, esquece até aquele amor, mais amor, porque aquele amor que está lá dentro é vocês. Então ali é aquele momento de vocês pedirem por vocês, aquela situação que mais tem dificuldade, mais desconforto, para que a espiritualidade possa
né, atuar diante dessa dificuldade maior. O dirigente do passe é a nossa companheira Georgina, os nossos passistas são Augusto, Renata e Sheila. Podem ficar em seus lugares, o companheiro Carlos irão conduzi-los à sala do passe. Agora convido o nosso companheiro Lenivaldo para fazer a nossa prece final. Após o passe, nós temos a água fluidificada na mesinha. Quem quiser, né, fica à vontade, se quiser permanecer na casa até o final, senão após o passe, né, pode se dirigir aos seus lares. Queridos irmãos, vamos direcionar as nossas mentes ao Pai Criador. Deixar-nos envolver nesse sentimento de harmonia, de paz, de agradecimento. Lembrar também do querido Mestre Jesus, nosso guia, modelo, governador do planeta. E agradecer ao nosso Pai pelas nossas conquistas. A cada dia, muito temos que agradecer. Pelas amizades novas, pela manutenção das amizades, pela nossa família que fazem parte da nossa jornada, no aprendizado, nas dificuldades, pelas conquistas materiais. A cada dia, o ensinamento que recebemos nessa bela jornada da nossa encarnação no planeta. Agradecemos ao querido Mestre Jesus que nos trouxe a mensagem do Evangelho, que nos faz conectar com o Pai Criador, que nos leva para nos melhorarmos na nossa linha de crescimento moral. Agradecemos por tantas coisas, em especial pelo nosso encontro desta noite na nossa casa, pelas mensagens trazidas, pelo aconchego espiritual recebido, uma vez que sabemos, Mestre Jesus, durante o nosso encontro, durante a nossa estada aqui no salão, também recebemos tratamento por meio dos fluidos magnéticos que são trabalhados. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E pedimos ainda a Mestre Jesus, que nos permita retorno aos nossos lares de harmonia, na Tua companhia.